Então, estamos de volta com mais entendimentos do segundo tabernáculo e das santas cidades durante o segundo serviço do tabernáculo. E também lendo por Yeshayahu, conhecido como Isaías, capítulo 61, que nos diz então das camadas santas da festa da primavera e da festa do outono. Fazemos então um resumo do que o grande profeta Isaías ou profeta Yeshayahu nos comunicou, para que a gente então consiga entender o que o Salvador, o que o Messias irá fazer nos próximos anos. Baseado nisto, então, é muito importante também salientar o que o Messias falou concernente ao inferno. Muitos acreditam, muitos não acreditam, e o mundo, infelizmente, está indo para um caminho muito ruim. Porque apesar do Messias ter dado então o perdão, que era especificamente para o seu povo formar as santas cidades e ajudar os gentios, infelizmente os gentios estão usando o que o Messias fez para bagunça, anarquia, e infelizmente o mundo neste momento está sexualmente impuro, sujo, e no final, quando o final da vida chega, daí a alma vai diretamente para o inferno. Onde é que a gente consegue encontrar alguma evidência do inferno? Muito bem, em Lucas. Fala então o Messias que existia um homem que era muito rico e se vestia muito bem. E todos os dias ele tinha um banquete que era luxuriamente consumido. E também existia o homem que era pobre, que o nome dele era Lazar. E Lazar ficava então nas portas aonde o homem rico estava, e ele era afligido com muitas dores, com muitos problemas. E Lazar estava sempre desejando se satisfazer com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cães viam diante dele e lambiam as machucaduras de Lazar. Então aconteceu que Lazar, o homem pobre, faleceu, e os anjos o levaram para o conforto de Abraão. E o homem rico também faleceu e foi, obviamente, para o inferno. E o homem rico, que estava então sendo atormentado no Sheol, ou inferno, levantou-lhes os olhos e olhou no espírito para Abraão e Lazar, que estava nos seus braços. E o homem rico então gritou com uma voz muito alta e falou: Ai, Abraão, tenha então compaixão de mim e envie Lazar para que ele me dê apenas um pouquinho de água molhado nos seus dedos e refrescar a minha língua, pois estou sendo tormentado neste fogo. Abraão então falou para ele: meu filho, se recorde que durante a sua vida você recebeu o que era bom, e Lazar recebeu o que era ruim. E neste momento Lazar está sendo confortado e você está em tormento. Além disto, existe uma grande separação entre nós. E você que quer vir para cá não pode, e vice-versa.
Daí o homem rico falou: então gostaria de lhe perguntar, para Abraão, que envie alguém daqui para minha casa, pois tenho 5 irmãos. Deixe então ir, que eles então avisem sobre este local de tormento. E Abraão falou para ele: eles têm Moisés e os profetas. Deixe que eles então ouçam-os. Mas o rico falou então: não, meu pai Abraão, mas se um homem que sair deste lugar de morte ir e falar com eles, com certeza eles mudarão. E Abraão falou então: se eles não ouvem a Moisés e os profetas, com a mais absoluta certeza, não acreditarão num homem, mesmo que saia dos mortos desta região de tormento e os avisem. Muito bem, então. Temos então uma ideia do que o Messias, há muitos séculos atrás, avisou o seu povo e também avisou o mundo dos gentios que existe o local onde as almas que não conhecem o Messias, depois da morte, vão direto para baixo. O Messias foi estritamente claro no que está acontecendo, e o Messias soube porque ele esteve no inferno por 3 dias, e ele viu a tormenta e a desgraça que é quando a alma do ser humano, depois que falece, se encontra então no lugar de tormento. Para aqueles que são, obviamente, que creem na palavra, que são realmente aqueles que estudam a palavra, conseguem entender então a diferença entre a primeira morte e a segunda morte. A primeira, o Messias já havia explicado que quando o ser humano que tem uma alma não conhece o Messias, não conhece o Salvador da linhagem hebraica, não estamos falando de um Salvador da linhagem dos gregos e romanos, da linhagem hebraica, pois então Paulo, conhecido como Shaul, seu nome original era Shaul, falou em 2 Coríntios 11:4, se aquele que vem a você lhe proclama um outro Salvador, um outro Messias, que não é aquele que vem da linhagem hebraica, então saber-se-á que tem o falso Messias. O Salvador dos gregos e romanos não existe. Foi uma invenção dos gregos e romanos para enganar o povo e receber os impostos. Muito bem. Concernente então às almas daqueles que falecem, que vão direto para o inferno. Existiu então o período quando o Messias veio e completou a festa da primavera, e depois de uns 100 anos mais tarde, então João, conhecido como Yahanan, formou a primeira cidade no Sudão, que antigamente era a Etiópia. Então a rainha da Etiópia, a rainha Sheba, que gostava muito de Israel, foi até Israel, conversou com Salomão. Eles tiveram um relacionamento e Salomão deu para ela uma cópia da Arca da Aliança e deu também o rolo sagrado do Torá. Ela obviamente levou para a Etiópia, aonde então na região conhecemos como Beta Israel, ou a casa de Israel, ou Beit Israel, a comunidade hebraica que existia há muito tempo e que depois Yahanan, conhecido como João,
foi o último dos apóstolos, ou foi o último dos Shaliach, e ele fundou a primeira cidade na Etiópia. Por esta razão, então, que a gente vê nos noticiários, nos documentários, que a Etiópia, então, realmente tem uma cópia da Arca da Aliança, pois a verdadeira está em Israel. E o Messias, obviamente, avisou o seu povo para manter o que Moisés havia dito, falado. Moisés recebeu as santas leis no monte e ele ensinou o seu povo, e ali no deserto eles formaram a primeira cidade santa. Eles ficaram no deserto 40 anos e de lá então foram para o local que o Eterno tinha prometido, e lá também eles formaram uma santa cidade. Quando o Messias, quando o Salvador veio, ele completou a festa da primavera, e então, em torno de 100 anos depois que ele subiu aos céus, então João, fugindo da perseguição na região, ele foi até Beta Israel, onde eles formaram então a primeira cidade santa, aonde Yeshayahu nos diz no capítulo 18 que a cidade então voltará. Por este fato, então, aqueles que estudam a palavra e querem ser salvos, que não adianta apenas saber dos fatos, mas cada um precisa produzir frutos. Porque o Messias falou que se não produzir fruto, é cortado como os outros no final e queimado. Então o Messias, quando ele falou para produzir frutos, ele estava falando das camadas santas que precisam ser explicadas através das gerações e gerações e gerações, dos profetas a profetas a profetas, e aprender, entre aspas, a navegar através das Escrituras. Muito bem, então. Para aqueles que estão chegando no final da vida, saiba com certeza, se não tem o conhecimento do tabernáculo, se não é salvo pelo Messias, a alma vai diretamente para o inferno. O lugar de tormento, exatamente como o Messias explicou. E tem muitos que falam, mas aqueles que são inocentes, que nunca entendiam da palavra, será que eles vão para o inferno? Vão diretamente para o inferno. É por esta razão, então, que Messias falou, vão e ensinem o que aprendestes, e estabelecerás, então, santas cidades. Exatamente como Moisés ensinou no deserto, que se façam as cidades e que exerçam as funções dos 7 espíritos de Elohim. Agora, vem uma situação muito importante, pelo fato de que igrejas têm a mania maluca de querer ter os 7 dons do Espírito. Não existem dons do Espírito, existem funções do Santo Espírito que são dadas para aqueles obedientes hebreus que estão nas santas cidades e ministram aos gentios. Então, o ponto importante é querer salvar a alma e entender a revelação. Não adianta só entender os fatos e aprender a navegar nas Escrituras, mas se precisa aprender a revelação ou o Apocalipse. Se ele ou ela não entende o Apocalipse, não é salvo. Quem é salvo é revelado. Por isto que a revelação diz, revela aqueles que são salvos
através da explicação dos mistérios da palavra. Muito bem, então. O profeta Yirmiyahu explicou exatamente no capítulo 18 que a santa cidade no local de Cush, que era o descendente de Noé, hoje que seria o Sudão, e que antigamente, na primeira cidade santa, era a Etiópia por causa da linha da fronteira que dividia Etiópia, e o Sudão era mais para o oeste. Hoje em dia, modernamente, é o Sudão. Antigamente, durante o tempo de João, ou Yohanan, era então a Etiópia. A situação e o fato é este: aqueles que não leem a palavra, que são puramente preguiçosos e esperam que o Salvador venha salvar eles depois que tentaram por tanto tempo, não serão salvos no final. Por quê? Porque o mundo foi através do período da decepção. Quando a gente lê, por exemplo, na Revelação, no 20º capítulo, fala-se então os 1000 anos do Salvador, 1000 anos do Messias. Depois fala de 1000 anos de Satanás, que é conhecido como o diabo, ou então o enganador. Depois o período pequeno da restauração das santas cidades santas. E depois fala da festa do outono. Sabemos que quando o Messias subiu, vieram-se então, quando ele nasceu, os 1000 anos do Messias, depois os 1000 anos da decepção, onde não tinha mais santas cidades, que terminou em 2009. E a Bíblia greco-romana é uma farsa. Aquilo ali foi traduzido de uma maneira que não é certa. Eles não entendiam das santas festas, não entendiam dos costumes, e foram traduzindo do que eles acharam que era certo e que na verdade não é. Tanto é que a Grécia está absolutamente quebrada, a Itália está quebrada, e se o Eterno tem algum plano para eles baseado no que eles acharam o que era o Filho do Homem, certamente nos diz então que o que eles traduziram não era certo, porque não demonstra uma linhagem hebraica, como diz lá em 2 Coríntios 11:4. Então apenas imaginamos quantos mil e milhares de pastores e obreiros que trabalham numa obra simplesmente que é uma decepção. Podemos entender então o porquê que o Messias falou que o caminho é tão estreito. Porém, fazendo uma análise das Santas Escrituras, vemos então que na revelação existem parâmetros e áreas que nos explicam da camada santa relacionada com Levíticos e a camada dos gentios, que é relacionado com o primeiro filho de Abraão, com Hagar. Sabemos também que os árabes controlam o preço do óleo mundialmente. E sabemos também que irão abaixar o preço do óleo ainda mais para que as nações consigam comprar e incentivar o comércio da forma que Ismael, quando ele começou a firma dele de caravanas, ele também incentivou o comércio durante o período de reino dele. Então temos Abraão com 2 filhos. A metade da unção foi com Ismael e a outra metade da unção foi com Isaque.
O primeiro filho não é mais importante do que o segundo, e o segundo não é mais importante do que o primeiro. Ambos têm uma posição muito importante neste mundo. Muito bem, então. O que poderíamos esperar do mundo nos próximos anos? Sabemos que a China domina 57% do comércio mundial. E sabemos também que os filhos de Ismael controlam o petróleo. Sabemos que os árabes estão baixando o preço do petróleo para que a China consiga produzir ainda mais, produzindo mais trabalho, mais serviços, e limitando o roubo que existe nos governos mundiais. E sabemos que as nações árabes, que são muito responsáveis, sempre produzem, porque os ensinamentos de Ismael, através, em parte, do Corão, nos ensina a ser responsáveis. O lado cristão é uma verdadeira bagunça. É uma verdadeira zona. Eles usam o que o Messias deu para ser responsáveis e usam como ratos. Se amontoam uns sobre os outros, não têm absolutamente nenhum controle de si próprios. E isto foi o que o Messias, o Salvador, tinha comentado anteriormente que aconteceria. Carnaval é uma festa mundana, imunda. Páscoa, a não ser relacionada com o que o Messias fez, é uma imundícia. 25 de dezembro é uma imundícia. São costumes pagãs. Não somente isto, mas o Messias já havia avisado o seu povo para se manterem santos pelo que Moisés ensinou no deserto. Então, o mundo que está lá fora não é o mesmo mundo durante o tempo do Messias. E sabemos que aqueles que falecem sem o conhecimento do Salvador e das santas cidades e da revelação não são salvos. O Messias falou estritamente que aqueles que são salvos produzem frutos. Sem produzir frutos, é cortado e jogado no fogo. Agora, qual é a segunda morte? A primeira, sabemos que aqueles que falecem sem o Messias vão direto para o inferno. Primeira morte. A segunda morte, o Messias falou como que vai terminar este mundo através da chuva de enxofre, como foi terminada as cidades de Sodoma, Zeboim, e as cidades ali daquele local onde está no deserto. E até hoje, quem for lá, fizer uma viagem, encontrará pedras de sulfura. A chuva de sulfura e de enxofre realmente caiu. É só você ir lá, visitar e achar as pedras de enxofre na areia do deserto. Agora, se você é ignorante, não estuda, não sabe, não se informa e quer se apegar a uma tradução estúpida que não tem sentido nenhum de cristianidade ou de grego e romanos, então saiba que quando falecer, sua alma vai direto para o inferno. Porque a escritura que deve ser estudada é a hebraica. É só ir lá
E lá naquela região lá de Sodoma que você vai encontrar as pedras de enxofre. Você pega o fósforo, acende aquela pedrinha branca de enxofre e se torna um fogo azul. Se você é um estudante de química, você entende que o fogo azul é o fogo puro. Então, a segunda morte acontecerá quando o Messias aparecer nas nuvens, levar o seu povo das santas cidades, que vai ser em Yom Kippur. É uma santa festa hebraica, aonde então o pecado é removido de Israel, que simboliza nas reflexões das profecias a limpeza deste mundo do pecado. E instantaneamente virá então a chuva de sulfura, como foi nas cidades de Sodoma, Zeboim e outras cidades. Muito bem, então na próxima vez vamos fazer uma análise melhor da revelação. Para aqueles que querem ser salvos, tenham a chance de ser.